Ok, estamos de volta aqui ao vivo no Rede Verdade. Comigo aqui o vereador Fernando Milanês Neto. Vereador, muito boa tarde, obrigado pela sua presença, viu? Boa tarde, sempre um prazer enorme estar aqui com vocês, os telespectadores de TV Arapuã, TV Band. Eu, na verdade, entendo como o pastor Sérgio sendo um grande quadro, não só da igreja, mas da política, do trabalhar social. Aonde o pastor Sérgio estiver, a palavra do pastor Sérgio ela é ouvida pela cidade. Eu tenho certeza que terá um impacto político, uma novidade no cenário. Até a semana passada a gente não tinha o nome do pastor Sérgio colocado na disputa. De agora em diante, mesmo de forma ainda aberta, sem nada muito objetivo, mas sem sombra de dúvida, o nome do pastor Sérgio é um nome respeitado pela cidade de João Pessoa. Torna difícil, ameaça, enfim, complica o projeto de reeleição do prefeito Cícero Lucena? Não, eu acho que o trabalho que o prefeito Cícero tem tido com a cidade de João Pessoa, ela está consolidada. Isso aí não irá alterar a disputa em relação ao que o prefeito Cícero está construindo na reeleição dele. Até porque não tinha esse comportamento de pastor Sérgio fazer parte dessa disputa. Pode começar a se conversar. Pela entrevista do pastor Sérgio, ele deixou algo muito aberto, que ele pode disputar, pode ser vice, pode ser prefeito, e que ele vai estar dialogando com as forças políticas da cidade. E aí, pelo que eu entendi, ele vai dialogar com todas as candidaturas. Bom, tem a informação de que os vereadores, quer dizer, os candidatos, os pré-candidatos na proporcional, vereadores na Câmara Municipal de João Pessoa, já estão se mexendo muito do ponto de vista de fazer cálculos de partidos, de legendas e tudo. Você tem feito isso e qual é o cenário para o vereador Fernando Milanês Neto? É o PV mesmo, e aí tem uma dificuldade em relação à discussão da federação, PV, PT nessa disputa, vocês apoiando o Cícero, mas o PT querendo candidatura própria. Como é que você está se posicionando em relação a isso? Eu estou fazendo o que eu sempre fiz. Eu estou dialogando com todo mundo, conversando e ouvindo, inclusive dentro do Partido Verde. A federação é importante e ao mesmo tempo complica algo, porque os próprios partidos da federação estão falando discursos distintos. O PT com candidatura própria, o PCdoB e o PV numa tendência de apoio à candidatura do prefeito Cícero, o PT disputando com duas candidaturas que ninguém sabe ainda qual é. E aí o que é que me preocupa? É que essa disputa atrapalha a chapa proporcional. Na verdade, nós somos candidatos à reeleição do vereador. Eu preciso ter uma nominata para que a gente possa discutir nomes e votos. Aqui a eleição proporcional, sem sombra de dúvida, tem muito de conta. A gente precisa fazer essa conta. A gente não pode brincar de disputar uma eleição. Então eu tenho conversei longamente, sempre conversei e deixei isso muito público com o senador veneziano, uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito respeito. Tenho conversado com o prefeito Cícero também sobre essa discussão partidária, porque é importante, mas é algo que afeta muito mais a minha vida. Eu preciso tomar essa posição de forma muito tranquila, como sempre fiz. Em 2016 eu disputei uma eleição de vereador pelo PTB, defendendo o que eu acreditava, sendo respeitado dentro do ambiente partidário que eu fazia parte. Em 2020 fui ao PV, disputei minha reeleição, tive do PV sempre um carinho, uma atenção e um respeito muito grande. Então eu vou continuar conversando, pastor, com o companheiro Denis, com a companheira Maristela, quero conhecer a nominata, discutir. Se você me perguntar qual seria o meu desejo, não tenho dúvida, meu desejo poderia ser permanecer no PV. Agora, se o PV trouxer para a gente as condições necessárias de uma chapa competitiva, não para garantir nossa reeleição, mas para deixar a gente disputar de uma forma mais igualitária. Tá, agora vamos lá. O deputado Luciano Cartacho, ex-prefeito de João Pessoa, defendendo a tese dele de candidatura do PT, respondendo sobre a federação, quer dizer, onde colocar vereadores do PV, enfim, e o PCdoB nessa base, já que vocês apoiam aí a reeleição do prefeito Cícero Lucena. Ele chegou a falar em definir a candidatura do PT, a federação tem que ir junto, e quem não for junto será convidado a se retirar da legenda. Você já recebeu esse convite? Assim, isso já é uma porta para a saída do PV, se a federação efetivamente for defender uma candidatura contra Cícero? Eu, na verdade, não cheguei a ouvir a entrevista do prefeito Cícero, do prefeito Luciano, mas em sendo fato e ouvindo, ele precisaria primeiro dizer isso ao presidente do PCdoB e do PV, que eles, de forma clara, têm defendido o apoio do partido ao prefeito Cícero Lucena. Ele não terá que dizer isso aos candidatos a vereador, até porque os candidatos a vereador, eles têm autonomia, eles estão votados. Eu acho que é muito difícil alguém abrir mão do voto do vereador Bosquinho, da história do vereador Bosquinho, da história do vereador Emano, da contribuição que eu já dei à cidade de João Pessoa
que já dei inclusive ao governo do prefeito Luciano, na condição de líder. Eu acho que a gente não constrói espalhando, eu acho que a gente constrói convidando para dialogar e debater a cidade. Eu acho que isso é o mais importante. Bom, por outro lado, há uma discussão de que algumas lideranças do PSB, inclusive do governador João e o próprio prefeito Cícero, estariam articulando para que o PT possa apoiá-lo na reeleição e aí a federação toda, né, nesse apoio aí junto à prefeitura, ao prefeito Cícero Lucena. Vocês têm participado disso? Vocês apostam nisso? É possível? Existe uma janela em que a federação toda, incluindo o PT, chegue a apoiar já a reeleição de Cícero já no primeiro turno? Na verdade, Luiz, na política tudo pode acontecer. Eu já vi convenção com uma ata e quando acabou no dia subsequente aquela ata tinha sido desfeita, já tinha sido feita outra. Eu já vi candidatura do PT homologada, vi intervenção de cima para baixo e modificar. Tudo pode acontecer. Mas vendem essa esperança para vocês? Eu acho que os tempos são outros. Eu acho que a forma de dialogar política tem sido diferente. Eu não acredito que o PT na Paraíba repetiria algo de forma tão grosseira, tão dura, tão desnecessária. Inclusive ontem eu assisti uma entrevista do presidente estadual do PT, que o compromisso da presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores é exatamente evitar isso. Tanto que eles estão falando em só realizar a prévia depois de ter a certeza da candidatura própria. Para depois rasgar a prévia e tornar a prévia nula, que aí seria algo sem sentido. Então eu acho que eles ainda estão dialogando, essa conversa do governador, do prefeito Cícero lá em cima deve estar existindo, e eu acho que isso aí, se houver a prévia, quando marcada a prévia, aí eu tenho certeza que a candidatura será uma realidade. Tá. Eu quero falar sobre o papel da Câmara e dos vereadores em relação, até nessa relação com o Poder Executivo, mas antes de lhe perguntar, a Câmara estava preparando para conceder o título de cidadão pessoense ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro na sexta-feira passada. Ele cancelou, mas o título já foi aprovado, inclusive, né? Ele receberia com seu aplauso, vereador? Você estaria na sessão de concessão de título cidadão pessoense para Bolsonaro? Eu, na verdade, me abstive de votar. Você não votou nesse título? Foi aprovado há alguns anos, né? Eu não votei porque eu sou nordestino. Eu sou pessoense, eu tenho, na verdade, um apego muito grande à minha cidade e às minhas origens. E por algumas vezes eu vi o governo do Jair Bolsonaro tratar a Paraíba de forma preconceituosa. Eu vi muitas vezes falar que o problema do Brasil era o Nordeste. E eu faço parte desse Nordeste. Esse Nordeste, ao contrário, nunca foi problema para o país. Esse Nordeste sempre foi algo que engrandeceu o nosso país. Onde eu chegar em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, vai ter um nordestino lá trabalhando, vai ter um prédio que o nordestino colocou a mão para ajudar. Então eu, na verdade, me abstive, não votaria contra jamais, nunca votei contra título de quem quer que seja. Se eu não me sentir tranquilo e seguro para votar, eu me abstenho. A preocupação que eu trouxe semana passada era se a Câmara Municipal tinha estrutura para uma entrega de um título do tamanho do que é Jair Bolsonaro. Sem sombra de dúvida, Jair Bolsonaro é um líder e eu não posso desmerecer isso. E o que me preocupava muito, o que me preocupa era se a Câmara tinha esse suporte, entendeu? Eu acho que não teria esse suporte. Acho que se tiver que o presidente receber esse título nos próximos dias, que seja num clube, que seja num grande hotel, para que dê a ele o direito das pessoas que aqui o acompanham, que não é uma parcela pequena da sociedade, poder participar. Falar em suporte, a discussão hoje no Brasil de que o Poder Legislativo está avançando sobre o orçamento do Poder Executivo, isso está sendo visto muito claro no Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas vão refletindo isso e as câmaras também vão refletindo isso nas tais emendas parlamentares. Você avalia, como é que você avalia esse cenário? É para aumentar mais ainda? Ainda está pouco para vereador aqui em João Pessoa, por exemplo, de emenda? Eu acho que tem que aumentar. E não é por nada, Luiz. Sabe quem é o para-choque de toda essa brincadeira política? É exatamente o vereador. Quem está no dia a dia sentindo as dores da população, olhando as dores da população. A gente hoje chegou a 1% do orçamento. 1% do orçamento não vai comprometer a gestão de nenhum prefeito, nenhum governador, de forma alguma. O que está acontecendo a nível nacional, aí é uma forma totalmente diferente, que já vinha acontecendo. Pensávamos que terminaria depois de Eduardo Cunha, mas aí não terminou. Arthur Lira continua no negócio de tentar enquadrar o governo, fora as emendas do orçamento normais, aí tem as velhas e boas emendas secretas, e cada aprovação, cada projeto encaminhado é aquela loucura. É diferente do que se trata hoje, tanto na Assembleia Legislativa do Estado, como também na Câmara. O que nós temos hoje é colaborado.
Cada vereador esse ano teve direito a 1.200.000 de emendas, todas elas, a grande maioria, para a saúde, até porque 50% é obrigado a ser para a saúde, 50% para a obra ou também para a saúde. E os vereadores têm tido um compromisso muito grande de dialogar com o Executivo para saber as pautas principais, mas também de continuar dialogando com a sociedade para saber, na verdade, aonde colocar. Eu, pessoalmente, tenho feito uso das emendas que o nosso mandato tem de forma muito clara, muito objetiva e aproximando a sociedade da Câmara, que eu acho que esse é o papel fundamental. E eu sempre faço um registro. Depois da TV Câmara, a emenda impositiva da Câmara Municipal de João Pessoa foi o segundo maior avanço. Quanto é para cada vereador? Dá algo em torno de 1%, o limite é 1,2%. Mas nominalmente fica quanto para cada vereador? 1.200.000 e alguma coisa. 1.200.000 e alguma de coisa. aplicação. 600 Vocês pensam mil. em aumentar isso no próximo mandato? O nosso teto é 1,2%. E eu acho que nós deveríamos chegar a 1,2% no próximo ano. E eu sempre repito, o papel do vereador é extremamente importante. E é necessário, porque quem conhece o dia a dia da cidade, ninguém, Luiz, conhece o dia a dia da cidade melhor do que um vereador. Vereador Fernando Milanês Neto, muito obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. É sempre um prazer enorme estar aqui conversando com você, discutindo política, e é sempre muito bom ver o seu sucesso e a grandeza que você tem feito de jornalismo no nosso estado. Amém, muito obrigado. Bom, vamos ficando por aqui. A você o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência sempre e até amanhã, se Deus quiser.